Vamos ao segundo parágrafo da redação do TRE Ceará, realizado em 2012 por uma candidata, né? Ou por um candidato, não quero revelar, claro. Assim, a sociedade deve se inserir nas decisões políticas do país. Veja que fiscalizando as instituições para o bem comum. Já neste parágrafo, veja que houve uma preocupação em construir o quê? O tópico frasal. Qual é o tópico frasal? É a primeira afirmação, que eu vou pintar em amarelo. Está vendo? Aqui tudo bem. Houve a preocupação em construir o primeiro tópico frasal. Veja que assim, o termo assim, garante o quê? Uma articulação com o que foi declarado no parágrafo anterior. É muito importante que os parágrafos não sejam ilhas no seu texto. É muito importante que você mantenha uma articulação entre parágrafos, ok? Isto garante também uma articulação macro na sua composição textual. Então, bem construída, né, a articulação entre este parágrafo segundo e o primeiro, quanto a quê? A não deixá-los isolados. Assim, a sociedade deve se inserir nas decisões políticas do país. Outra coisa interessante é que o tópico frasal que inicia o parágrafo tem que ser conciso. E a pessoa conseguiu isso. A sociedade deve se inserir nas decisões políticas do país, fiscalizando as instituições para o bem comum. Eu só faço uma sugestão. Eu diria assim: a sociedade deve se inserir nas decisões políticas do país, vírgula, fiscalizando as instituições para o bem comum, vírgula. Declaram especialistas. Ok? Ao escrever declaram especialistas, você estaria justamente o quê? Dando maior autonomia ao texto. E evitando justamente o quê? Estrutura subjetiva. Está claro? Olha o que estou dizendo. Se você, na hora, lembrar do nome de alguma pessoa relevante, coloque. Isso, inclusive, é o que a gente chama de argumento por autoridade. Quando você credencia a presença de alguém no texto com uma determinada afirmação. E, claro, a afirmação deixa de ser lida como sua, passa a ser lida de um outro. É por um outro, e não por você, que está ali decantado em página. E, consequentemente, ao se dizer no final, declaram especialistas, por exemplo, você está se ausentando. Ok? Você está se ausentando. E você, o quanto mais ausente no desenvolvimento, sem dúvida, meu patrão, sem dúvida, minha patroa, é texto em estrutura inteligente, lembra? Não é isso, amigo online? Ok, amigo? Vamos voltar. A partir do, por exemplo, começa a existir o quê? O desenvolvimento do tópico frasal. Por exemplo, sem dúvida, a exemplificação é um instrumento de desenvolvimento. Você pode se servir do exemplo. Por exemplo, o controle social do exercício das funções dos poderes executivos, cuja meta deve estar alinhada ao bem-estar coletivo. Permita-me observar de imediato. O bem-estar que eu pus em cor vermelha é porque ela errou. E ela perdeu o ponto. Quando eu fui ver a redação da candidata, a própria candidata ou candidato, que a pessoa, enfim, que escreveu o texto, mandou para o meu e-mail a redação, para que eu observasse. E a comissão, sem dúvida, fez uma observação com relação ao termo bem-estar. E ela vai perder ponto quanto a isso.
em um dos quesitos, que é o uso da expressão, né, da língua portuguesa no texto. Porque bem-estar tem que ter um hífen. E ela não pôs o hífen. Ok? Pois bem. Por exemplo, o controle social do exercício das funções dos poderes, eu grifei isso aí, tá vendo? Vai se juntar ao grifo número 2, que traz o verbo obedecer. É tanto que eu poderia ler, por exemplo, o controle social do exercício das funções dos poderes, pule, obedece ao parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88. E entre justamente os dois termos grifados, você tem, sem dúvida, toda essa soma de linhas na redação da pessoa. Só que não ficou bem estruturado. Veja, o controle social do exercício das funções dos poderes executivo, e jogou uma oração adjetiva, cuja meta deve estar alinhada ao bem-estar coletivo, ponto e vírgula, legislativo, a fim de que fiscalize de forma imparcial e legisle ao encontro do interesse nacional e judiciário. Percebeu? O interesse nacional, aliás, e o judiciário. Olha, quer dizer, que ela quer citar os três poderes, a pessoa, que ela não quer. Quer citar os três poderes, quer citar o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Só que não soube arrumar o texto. Eu vou arrumar para você ver a diferença. Por exemplo, vou pegar um piloto aqui diferente e fazer uma arrumação mais oportuna ao texto. Veja. Por exemplo, o controle social do executivo, aliás, o controle social do exercício das funções dos poderes, abriria um travessão. Executivo, cuja meta deve estar alinhada ao bem-estar, com hífen, claro, coletivo, ponto e vírgula. Legislativo, a fim de que fiscalize de forma imparcial e legisle ao encontro do interesse nacional. Tira o i, põe o ponto e vírgula. Judiciário, tiraria o artigo, para prolatar decisões cujo teor pacifique as relações sociais. Fecha o travessão, tira a vírgula e fecha o travessão. Ficaria, sem dúvida, mais sinalizada a relação entre o primeiro grifo e o segundo grifo. Ok? Então isso faz com que o candidato venha a perder ponto. Tá? Pois bem, no uso da expressão. Então, cuidado com esses termos que você vai escrever, justamente, e que ficam o quê? Entre algo que começou a ser dito e não foi concluído e o que vem lá atrás. Isso me lembra os termos das orações. Ou seja, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Os termos essenciais, sujeito e predicado, são os termos lineares na estrutura. Os termos integrantes e acessórios são termos espiralados. Ou seja, são termos que vão ficar o quê? Numa espiral entre os termos essenciais. Eu vou explicar isso mais à frente, para não sair do texto agora, para que você tenha essa noção e evite justamente esse tipo de erro. Aqui ainda no curso eu vou explicar como trabalhar a relação dos termos integrantes e acessórios em meio aos termos essenciais, tá? Para evitar esse tipo de má estrutura. Vamos voltar. Pois bem, por exemplo, o controle social do exercício das funções dos poderes, pule, obedece ao parágrafo único do artigo 1º da Constituição. É muito importante o número de informações, o número de objetividade específica que você apresenta no desenvolvimento. Né? Quando dispõe que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio de representantes. Veja que essas informações irão garantindo o quê?
aquela necessidade do gênero de texto. Ele pedia um texto argumentativo, um texto dissertativo argumentativo. Se é uma dissertação, lembra? O que vimos no curso? Tem que ter o quê? Predominantemente o quê? Objetividade. E um pouco de subjetividade. Eu prefiro que você entenda por um pouco de subjetividade. De que maneira? Durante o desenvolvimento, seja tão somente objetivo. E apenas esteja presente ao relacionar as ideias objetivas, que são o quê? As articulações macro, que irão o quê? Servir de pontos de coesão entre os itens objetivos. Então, seja apenas subjetivo enquanto articulista de itens objetivos. Agora, na conclusão, aí sim, aí você fica mais à vontade para ser predominantemente, inclusive, subjetivo. Tá? Vamos voltar. Continuando, obviamente, esse parágrafo, veja a ideia dele. Assim, ou dela, a sociedade deve se inserir nas decisões políticas do país, fiscalizando as instituições para o bem comum. Tópico frasal. Por exemplo, o controle social do exercício das funções dos poderes executivo, cuja meta deve estar alinhada ao bem-estar coletivo, legislativo, a fim de que fiscalize de forma imparcial e legisle ao encontro do interesse nacional. Ponto e vírgula. Judiciário, para prolatar decisões cujo teor pacifique as relações sociais. Veja que a pessoa soube muito bem o que? Dividir as funções de cada poder. Pois bem, esse controle social obedece ao parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Então ela trouxe à pessoa, sem dúvida, as competências, digamos assim, de maneira bem sintética, dos poderes. E daí que isso está no artigo 1º da Constituição, quando dispõe que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio de representantes. Continuando o desenvolvimento 2, ou seja, o segundo parágrafo do desenvolvimento, esse dispositivo legitima os movimentos sociais a pleitearem melhores condições de vida àqueles a quem foi constitucionalmente outorgado poder para realizar o interesse do bem comum. E acabou. O que vai surgir agora é a conclusão. A crítica que eu fiz à pessoa, pessoalmente, dessa redação foi o seguinte. Veja só. Esse dispositivo legitima os movimentos sociais. Pronto. Aqui, a pleitearem melhores condições de vida. Agora, como é que se faz esse pleito? Faltou trabalhar isso. Está me entendendo? É muito importante. Como é que se dá o movimento social ao pleitear melhores condições de vida? Se antes jogou as funções, as competências de cada poder, sim, mas e o movimento social? Como é que se manifesta? Faltou. E eu diria assim para você, quando alguém quer, sabiamente, se manifestar, conforme o contexto aqui exige, primeiro, ele terá que se institucionalizar através de uma liderança comunitária. Isso teria que ser posto no texto. Então, uma comunidade constitui-se institucionalmente, traz uma representação de um líder, ok? Existem abaixo-assinados. É uma maneira de se manifestar socialmente. É, não é? Existe também o quê? A ida a um órgão público, que é um órgão de identidade institucional, e deixar formalmente o quê? A sua manifestação. Existe também o quê? Existe a ida à própria internet, e lá pedindo o quê? A participação de um movimento
organizado, virtualmente, né? Sei lá, colocar o nome num blog e relacionar pessoas para... Enfim, tem que pensar o modus operandi. Faltou aqui. Ok? Veja na tela. Esse dispositivo legitima os movimentos sociais a pleitearem melhores condições de vida. Como se dá esse pleito? Até mesmo o candidato aqui poderia justamente o quê? Trazer como um bom exemplo desse pleito, dessa manifestação, indo regularmente aqui a determinadas sessões públicas e assistindo a audiências públicas. Isso também se dá. Gente, existe um número considerável de modus operandi para o quê? Materializar no texto aqui a movimentação social. Pessoas que saem, se dirigem a sessões públicas nas câmaras municipais, estaduais e federais e assistem aqui a audiências públicas. É uma maneira de se manifestar. Ok? Então, faltou isso no texto, ficou essa lacuna. Você tem as competências de maneira concisa, mas tem as competências dos três poderes. Mas um dos núcleos do tema na redação é justamente o quê? É justamente a reação, conforme a pessoa aqui declarou na introdução, a reação social, que é o que o tema proporcionou como movimento, né, ou manifestação social, que se dá dessa forma. Então, deveria ter mostrado, e não ficar apenas com termos, veja, generalizados, que é o que eu estou vendo aqui. Evite termos generalizados, abrangentes, sem que você convide o leitor para uma imersão. Eu vou fazer uma mudança para você verificar como se daria isso. Esse dispositivo legitima os movimentos sociais a pleitearem melhores condições de vida àqueles a quem foi constitucionalmente otorgado poder para realizar o interesse do bem comum. Vírgula. Seja através de abaixo assinados, vírgula, seja com idas, vou botar aqui em cima, regulares a audiências públicas ou por meio de líderes comunitários. Pronto. Você traz uma enumeração, seja através de abaixo assinados, vírgula, seja com idas regulares a audiências públicas ou por meio de líderes comunitários. Pronto, você estaria já o quê? Trazendo imersão para esses movimentos sociais, né? Pleiteando melhores condições de vida. Vamos à conclusão. Por isso, a sociedade não deve apenas perceber os males sociais com os quais deve lidar. Preciso mais. Veja que aqui, o candidato, ele se mostra muito mais o quê? A vontade para lançar-se a uma subjetividade. Mas a conclusão é espaço interessante para isso. Agora, veja, o que é a conclusão? É onde você predominantemente se mostra subjetivo. Mas cuidado, essa predominante subjetividade, ela terá de ser trabalhada em cima da centração temática. E a centração temática no texto, de fato, é a manifestação social. Nesse aspecto, foi muito bem colocada aí pela pessoa. Por isso, a sociedade não deve apenas perceber os males sociais com os quais deve lidar, é preciso mais,
impende, ou seja, cabe, é preciso, cumpre, cobrar dos seus representantes posições eficientes, a fim de que todos tenham oportunidade, e esse lance de cobrar, dos seus representantes posições eficientes, isso aí já estaria muito bem apresentado no desenvolvimento, pelo que eu escrevi agora há pouco. Participação em audiências públicas, abaixo-assinado, ok? A fim de que todos tenham oportunidades para ser garantido o respeito e a dignidade da população. Bem, então o que justifica, né, falta de pontos no conteúdo, eu acho que está muito bem apresentado pela comissão, né? Realmente está faltando conteúdo. Por quê? Porque a pessoa não garantiu uma imersão, trazendo mais informações sobre a imbricação entre desenvolvimento econômico e o quê? E manifestação social. Deveria ter trazido maior progressão interna sobre os itens. Você tem que ter muito cuidado quanto a isso. Conteúdo. Você não pode deixar o avaliador na superficialidade. Você está no desenvolvimento, na superficialidade do conteúdo. Não pode. Okay? Você tem que levar o candidato, pelo menos, a imersão na centração temática. Está faltando nesse texto um convite a uma imersão maior para, pelo menos, para a centração temática, que seriam os movimentos sociais. Ok? Você tem ferramentas como relações de causa e consequência, citação, poderia citar. Você pode até imaginar e citar aqui um líder comunitário no seu texto. Imagine, você traz, entre aspas, até mesmo, né, blindado, né, colocar aspas, é blindar palavras de alguém. Você traz uma citação de um líder comunitário. Daria maior autonomia ao texto. É ou não é? Um desenvolvimento. Você poderia também, o quê? Manifestar o quê? Manifestar a reação popular em meio ao quê? Em meio a uma decisão do governo federal, garantindo o maior desenvolvimento. Por exemplo, a intervenção do governo federal nas aposentadorias pode justamente o quê? Provocar uma reação da população. Então você tem uma manifestação popular em meio a uma decisão vinda do governo federal para preservar o seu caixa na Previdência. Ok? Né? Ou uma, entre tantas medidas econômicas, né? O CPMF, a implantação do CPMF e a reação de um movimento social a isso. Então, faltou justamente no texto o quê? Imbricar um pouco mais o quê? As duas forças. A força econômica e o movimento social. Como tensão. Isso não está aprofundado. E aí perde ponto no conteúdo, sem dúvida. Então tem que olhar o tema, a sua redação, melhor dizendo, enquanto estiver compondo, tem que olhar em sua estrutura sistêmica. A estrutura do texto, com a falta desses argumentos, sofre pontos. Perdeu meio ponto também. Isso dá uma distância significativa. Né? E o uso da expressão, evitar erros gramaticais, sem dúvida. Okay? E até mesmo repetição de palavras. Tá? Isso vai contar na expressão. Se você olhar, há um número de termos que estão sendo repetidos,
e poderiam ser evitados. No próximo bloco, eu vou mostrar a você o quê? Eu vou mostrar a você Alton Garcia, Comunicação em Prosa Moderna. Ok? Eu peço, quando você estiver escrevendo, reescreva o texto. Reescreva o texto. Ok? A reescrita do seu trabalho, sem dúvida, você escreve, a menina fez ou o menino fez essa redação. Retome a redação que ele fez, ou que a pessoa fez, retome, trabalhe a redação dela, empregue na redação dela uma citação direta, empregue uma relação de causa e consequência entre uma medida econômica do governo e um movimento social reagindo a isso. Enfim, trabalhe a redação da pessoa, que você estará trabalhando uma nova engenharia na composição do texto. Apresente o tópico frasal que faltou no desenvolvimento 1. Tá? Até o próximo bloco.